Oi, o meu nome é Cássia Regina, eu sou professora de Física aqui do Pré-Vestibular Social do CEDERJ e a gente vai trabalhar aqui o nosso capítulo 6 da apostila de Física, tá bem? A gente vai falar sobre o movimento circular uniforme. E aí, já pelo nome, você percebe que tem uma semelhança muito forte com o capítulo 2 da nossa apostila, que é o movimento retilíneo uniforme, e realmente a gente vai ter algumas similaridades. Então, vamos começar a falar do movimento circular qualquer, um genérico. Nessa figura aqui a gente vê uma trajetória curvilínea, você pode observar aqui pelo indicativo da seta, que você tem dois raios diferentes discriminados nessa trajetória. Você tem outros raios aqui, mas mostrando, nós já temos dois. Um raio R1 e um raio R2. Já pela figura você consegue perceber que eles têm comprimentos diferentes. O R1 é diferente do R2, ok? Por isso essa trajetória ela é curvilínea, ela não é uma circunferênciazinha bonitinha. Outra coisa que a gente pode perceber é que a velocidade v1 e v2 pertencem às direções das retas tangentes à curva, tudo bem? Então, v1 está na tangente da curva nesse ponto aqui, que a gente está tratando do móvel, e neste outro ponto que a gente está olhando o móvel e buscando a velocidade dele, a gente tem essa outra reta, onde v2 está nessa reta e essa direção de v2. E você observa que as velocidades elas também são diferentes. Quando a gente vai pensar num movimento circular uniforme, a gente tem aqui sempre o mesmo raio em todo esse percurso. Então, a gente passa a ter uma circunferência aqui. Então, lembrando, a circunferência é essa bordinha, entre aspas, e o círculo é todo preenchimento. E aí, o que acontece? Todas as velocidades são iguais em módulo. Então, o valorzinho que a gente tem aqui para essa velocidade, vamos supor 10 km por hora, é igual para todo mundo. Mas não quer dizer que as direções elas são completamente diferentes, ok? E um exemplo claro que eu quero dar para vocês é esse aqui. Uma roda gigante, tudo bem? Uma coisa que a gente precisa reparar é que uma característica do movimento circular uniforme é que você tem um objeto passando pela bordinha, pela circunferência, bordinha bem entre aspas, pela circunferência, ok? E esse objeto que está nessa circunferência, ele tem um tamanho muito menor do que o raio. Então, ele é um objeto que, ser daquele tamanho, por exemplo, uma pessoa aqui, uma pessoa tem um comprimento, tem um tamanho grande, mas dentro dessa roda gigante é praticamente desprezível, porque a roda é tão imensa, tão grande, que ele se torna um pontinho ali perdido. Então, quando você olha essas gôndolazinhas aqui, bem pequenininhas, que é onde o ser humano tá, né? Às vezes mais de um, dois ou até quatro, você percebe que ele é minúsculo em relação à roda gigante. Então, você tem um móvel, um ser humano, uma gôndola, qualquer objeto passando pela circunferência, ok? Um outro exemplo que a gente tem aqui é esse globo da morte, que eu achei muito interessante porque ele aparece com frequência em exercícios. O que a gente tem aqui? Esses motociclistas, eles estão percorrendo no globo da morte, né, na extremidade dele, e aí o desenho que eles fazem, se você for observar, são exatamente circunferências. E aí a gente vai supor, tanto para a roda gigante quanto para o globo da morte, que a velocidade é constante, e aí, por eles estarem fazendo um movimento circular, né, numa circunferência, passa a ser circular uniforme, ok? Vamos dar uma micro paradinha para lembrar de um cara lá da matemática, que é o ângulo central. Então, essa figurinha também está na sua apostila. Do que se trata esse ângulo central? A gente traça dois raios, e aí o ângulo que é formado entre esses raios pode ser calculado como exatamente o arco. Então, o móvel do ponto A que se desloca até o ponto B, ele traça aqui um arco de circunferência, um pedaço dela. Pode ser toda, não tem problema. Mas nesse caso foi só um trecho, dividido por esse raio. E aí a gente vai encontrar esse valor de θ, tá? Essa letrinha grega aqui, θ. É um zerinho com traço no meio. Esse θ, né, esse ângulo, vai ser encontrado em radiano, que vai ser a nossa unidade no sistema internacional, ok? Então, a gente costuma ouvir muito comumente sobre graus. É uma coisa que a gente tem ali muito. O sentimento é muito mais bem descrito quando a gente pensa em graus. Então, quando eu falo uma curva de 90 graus, quando eu falo que deu uma volta de 360 graus, você entende imediatamente.
e como passar para radianos? A gente vai usar uma regra de 3, e aí a primeira linha vai ser o seguinte: 360 graus, que é uma volta, ela pode ser chamada de 2π radianos, o mesmo valor, eles são equivalentes. E aí o radiano, a abreviação de radiano é rad, R-A-D. Querendo saber, por exemplo, para 75 graus, que é um dos graus diferentes do que a gente tem nesse exercício aqui. 75 graus, a gente bota debaixo da coluna de graus, né? A mesma coluna, as mesmas unidades. E no radiano a gente coloca x, que é o que eu quero saber. Multiplica cruzado, acha uma resposta, sempre simplifica que possível, vai achar 5π sobre 12 rad. E aqui a gente vai falar, finalmente, no movimento circular, é muito natural você pensar na velocidade que o móvel está percorrendo ali aquela circunferência. E aí você pensa, vai ser a nossa velocidade linear conhecida de antes, que é ΔS sobre ΔT? Pode ser também. Então, se eu dei uma volta, 2πr sobre o tempo que levou. Mas a gente também pode pensar na velocidade angular. Então, a gente vai usar aqui como representativo essa letrinha também grega, ômega. E em vez de pensar no deslocamento linear, né, nesse arco, a gente vai pensar no ângulo. E aí vai ser Δθ sobre ΔT. Uma observação é que esse Δθ vai entrar em radianos. E é por isso que eu preciso saber transformar de graus para radiano. Tudo bem? Então, vamos supor que aqui ele foi do A para o B e andou 60 graus, transforma para radianos, π sobre 3 rádio, e aí bota sobre o tempo, ok? E aí uma coisa interessante, saber relacionar esses dois elementos, tanto a velocidade linear quanto a velocidade angular. Isso é feito de forma muito prática, simplesmente pegando a velocidade linear, ou colocando igual a angular, vezes o raio daquele movimento que você está realizando, daquela circunferência que você está desenhando ali naquele movimento, ok? Mais uns exercícios aqui para vocês praticarem, sempre lembrando que podem consultar a mim ou ao professor do seu polo para resolver esses exercícios ou qualquer outra dúvida que apareça. Falando sobre período, há uma coisa bem intuitiva para a gente, vai ser representado pela letra T maiúscula, né? E é o tempo gasto para realizar um ciclo ou uma rotação. Então, por exemplo, o tempo para você fazer seu aniversário é de 12 em 12 meses, de 1 em 1 ano. Então, o período para você fazer aniversário é de 1 ano. Então, o ciclo aniversário leva 1 ano. Rotação do ponteiro dos segundos seria o quê? Sair do 12, dar a volta completa e voltar. Então, seriam 60 segundos. O período de rotação das horas. Sai do 12, por exemplo, meia-noite, dá a volta completa e volta para o 12. Então, quando ele faz isso, ele está passando 12 horas. Então, período de rotação, período de rotação no ponteiro das horas são 12 horas. E aí, qual unidade é que a gente realmente vai usar? Qualquer uma delas, mais qualquer uma delas de tempo, né? Segundo, hora, anos, décadas. Mas se ele pedir no sistema internacional, a gente já sabe que é segundo. Um complementar, mas também meio antagônico do período é a frequência, que é o Fzinho. Então, a frequência, em vez de pensar no período que você leva, no tempo que você leva para realizar um ciclo, vamos pensar na quantidade de vezes que a gente faz alguma coisa dentro desse ciclo, dentro de um certo tempo. Então, essa aqui é a unidade, é a fórmula, número de voltas por tempo, que a gente vai poder encontrar o valor, essa grandeza frequência, ok? Uma outra forma de pensar é o seguinte: se eu realizar uma volta apenas, qual é o tempo que eu levo para fazer isso? Uma volta é um ciclo, então o tempo de um ciclo, período. Então, a frequência também pode ser entendida como 1 sobre período, tá? E aí, frequência do seu aniversário é uma vez por ano. A frequência da rotação dos ponteiros dos segundos é uma volta a cada 60 segundos. Então, a gente já tem uma aplicação dessa fórmula. Unidade. Hertz é uma delas. Vocês já devem ter ouvido em rádio, kilohertz, megahertz, então, são esses hertz aqui. Que é a quantidade, que é a frequência da onda de rádio que é emitida, e aí o aparelho recebe, converte em som e tudo mais. Uma outra bem comum pra gente é o RPM, que é rotações por minuto, que é encontrado nos carros, principalmente no ônibus, BRT, esses caras assim, sempre no velocímetro deles, eles têm o RPM. E tem o RPS, que são rotações por segundo. Tudo bem?
Outras duas fórmulas que aparecem muito úteis, e a segunda você vai ver assim de outras maneiras em outras matérias com muita frequência, é que a velocidade angular seria o delta-θ, uma volta inteira, que em vez de estar em 360 graus, seria em 2π radianos. Então, uma volta em um período, um tempo de um ciclo. Ou 2πf, as demonstrações estão aqui, mas eu não vou me ater muito a elas devido ao tempo. E aí a gente tem mais alguns exercícios bem mais para praticar do que a gente tinha antes. E aí vem o questionamento. Eu tenho essa velocidade nesse primeiro momento, nessa direção, perpendicular. Temos ela num outro ponto, né? Esse móvel ele está ali circulando e tudo mais. Por que ele está fazendo isso? Por que em vez de continuar aqui reto, ele faz essa curva para a gente? Porque existe a ação de uma aceleração chamada centrípeta. E aí a gente precisa ter muita atenção com essa aceleração. Por quê? Ela é responsável por fazer o carinha a velocidade, que estava nessa direção passar para essa. Mas a velocidade não muda. Então, se aqui eu tenho 100 km por hora, aqui eu tenho 100 km por hora. Você não tem variação do valor do módulo, mas tem a variação da direção. Então, a aceleração centrípeta ela faz isso. Ela troca para a gente a direção. Formas de calcular. V² sobre R, você vai ver isso aqui em mais algum momento da física. E, claro, a gente também precisa usar a velocidade angular. Então, pode ser ω² sobre R. A unidade é metros por segundo ao quadrado. E a gente tem aqui algumas formas, alguns exercícios na sua apostila para você conseguir calcular, tá bem? Se for o caso, use esse desenho como base e tal, para você conseguir fazer as questões. Às vezes, visualizar elas é um pouco difícil, você pode usar esse desenho como base para resolução. E um assunto que cai com frequência, caiu uns anos atrás com frequência no Enem, é a transmissão de velocidade. Então, vamos pensar nessas engrenagens aqui, com foco na amarela e na vermelha, porque elas se assemelham à minha figura. Você tem essas duas engrenagens e eu quero que você observe bem o seguinte. Se a engrenagem amarela anda um dente, a engrenagem vermelha anda 1. Se a amarela anda 2, a vermelha anda 2. Então, quantas engrenagens a amarela andar, serão as engrenagens que a vermelha também vai andar. Então, se a amarela der andar 10 metros, a vermelha também vai andar 10 metros. E aí, o que a gente pode afirmar sobre isso? Que o deslocamento linear da A vai ser igual ao deslocamento linear da B. Então, 5 dentes giram para um lado, 5 dentes giram na outra engrenagem também. E aí eu posso dizer que já que esse arco para uma é igual ao arco para outra, consequentemente, a velocidade linear da primeira é igual à da segunda. Então, eu posso dizer que VA aqui é igual a VB. E, consequentemente, FA-RA é igual a FB-RB. Para essa engrenagem, que seria uma bicicleta, ela tem uma semelhança infinita com a de cima. Se esse menor arco, essa menor engrenagem, andar 6 dentinhos, a maior também vai andar 6 dentinhos, por causa da ligação através da correia. Então, se você der muitas voltas com o pedal, não necessariamente você vai ter muitas voltas atrás. Então, não é exatamente o número de voltas que é igual. Se a engrenagem maior andar, 1 metro, a engrenagem menor também vai andar 1 metro. Então, a velocidade linear delas vai ser igual, exatamente como o de cima. Quem se difere um pouco desse comportamento é esse cara aqui. Então, pensa só. Você tem duas engrenagens presas pelo eixo. Se a primeira girar no sentido, a segunda também vai girar. Então, se a primeira andar 1/4 de volta, ou seja, 90 graus, π sobre 2 radiano, a segunda também vai fazer isso. Então, que uma andar, a outra também vai andar. Consequentemente, a velocidade angular de uma vai ser igual à da outra, porque o ângulo de uma vai ser igual ao ângulo da outra. Então, as velocidades angulares são idênticas. Espero que isso tenha ajudado e qualquer coisa me chama ou chama os professores de vocês aí do Polo. Meu Instagram é cassia.regina.s.